Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos tratar dos aspectos sobre o levantamento de solos para a silvicultura de eucalipto. Nessa apresentação, nós vamos abordar a definição, a justificativa, o objetivo, a metodologia e os resultados e conclusão. Por definição, os solos são corpos naturais formados pelos processos pedogenéticos do intemperismo sobre os minerais das rochas e do depósito de matéria orgânica. O levantamento dos solos é a delimitação geográfica de unidades de mapeamento, de acordo com as classes de solo, seguindo o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, Embrapa 2013. A justificativa desse trabalho, nós podemos abordar sobre o aspecto da produtividade da silvicultura do eucalipto, porque essa produtividade é o resultado da interação de alguns fatores: o clima, o solo, a genética e o manejo. A sustentabilidade da produção depende das ações técnicas, econômicas e ambientais sobre esses fatores da produtividade, exceto o clima, porque não temos como operar sobre o clima. Mas sobre o solo, nós podemos realizar práticas de manejo, de fertilização, de controle de erosão. A genética, nós podemos selecionar os materiais genéticos que serão plantados de acordo com cada classe de solo e cada clima, e o manejo, em funções das técnicas de preparo de solo, de plantio, de tratos culturais e de fertilização, como falamos. O objetivo do levantamento de solos para a silvicultura de eucalipto, podemos afirmar que o resultado esperado desse trabalho é a sustentabilidade da produção através das práticas do manejo desse cultivo. Sobre a metodologia para se realizar esse levantamento de solos com o objetivo da sustentabilidade do cultivo do eucalipto, consideramos que a primeira definição que precisamos abordar é o nível do levantamento que desejamos realizar. Podemos observar nesta tabela, apresentada aqui nesta tela, que temos 3 níveis principais de levantamento de solos relacionados ao cultivo do eucalipto, então em áreas do tamanho de fazendas aproximadamente. Nesses níveis de levantamento, nós temos o ultra detalhado, o detalhado e o semi-detalhado, onde no nível de levantamento ultra detalhado, nós podemos observar que ele se refere à escala do mapa. Principalmente, esse nível de levantamento, ele tem uma referência com o produto final, que é o mapa, porque a condição do detalhamento da visualização do mapa em relação ao mundo real é representado cartograficamente pela escala. Nós não vamos entrar em detalhes nessa apresentação sobre o aspecto de escalas, de mapa, porque consideramos que o público que está assistindo a essa apresentação já tem essa noção, e aqueles que porventura não tenham essa noção, sugerimos que busque essa informação em outras fontes. Voltando então ao nosso tema, verificamos que é considerado, de um modo geral, um mapa na escala de 1 para 500 até 1 para 5.000, um levantamento ultra detalhado. Isso significa que a distância no campo em metros para 1 centímetro no mapa
Então, isso é para termos uma noção do que a escala representa no mapa em relação ao mundo real, que um mapa de 1 para 500, ele representa 1 centímetro no mapa, representa 5 metros no campo. Um mapa de 1 para 5.000 representa 1 centímetro no mapa, ele representa 50 metros no campo. E assim por diante. No detalhado, de 1 para 7.000 até 1 para 20.000, representa de 70 a 200 metros no campo, 1 centímetro no mapa. E o semidetalhado, de 1 para 25.000 a 1 para 50.000, sendo 250 a 500 metros no campo para cada centímetro no mapa. Então, vejam que um mapa de 1 para 500, comparando com um mapa de 1 para 50.000, o nível de detalhamento, o nível de condições de interpretação das informações é bem mais detalhado. Isso vai trazer para nós, na área da cartografia, uma informação importante que nós chamamos da área mínima mapeável. Isso significa, o que é essa área mínima mapeável? É aquela área mínima que nós conseguimos enxergar no mapa. Logo aí na frente nós vamos dar um exemplo disso. Mas só para complementação dos dados dessa tabela, nós podemos observar que no mapa de 1 para 500, eu consigo representar graficamente no mapa áreas de até 9 metros quadrados. Enquanto no outro extremo, no mapa de 1 para 50.000, eu consigo representar áreas de 90.000 metros quadrados. Então, a escolha dessa escala de mapeamento, ela será de acordo com a finalidade que se deseja desse levantamento de solo, será de acordo com o tempo disponível, com os recursos disponíveis. Obviamente que um levantamento ultra detalhado, de 1 para 500, ele tem um custo de amostragem relativamente maior do que 1 para 50.000, mas depende da finalidade. Se nós vamos mapear uma fazenda, não adianta nós mapearmos uma fazenda numa área de 1 para 50.000. 1 para 50.000 vai ser aplicável à área de um município, de uma região, como são a maioria dos mapas de solo na escala de 1 para 100.000. Mas se nós vamos trabalhar num projeto, se nós vamos trabalhar numa fazenda, se nós vamos trabalhar numa área de cultivo menor, nós precisamos de informações com nível de detalhamento adequado. Obviamente que o recurso disponível para se elaborar esses mapas também será de acordo com a finalidade e com o valor da cultura que está se cultivando naquela área. Lembramos que o investimento no levantamento de solos não é um investimento tão barato, ele é um investimento relativamente significativo, mas é um investimento que vai ser realizado praticamente uma vez. As condições morfológicas, de relevo, as condições físicas do solo praticamente não se alteram ao longo do tempo. Haverá, sim, uma maior mudança nos aspectos químicos, mas nos aspectos de relevo, nos aspectos morfológicos, nos aspectos físicos, esses atributos, uma vez identificados, caracterizados e delimitados geograficamente, eles se manterão relativamente constantes durante a longo prazo para o cultivo dessas áreas. Vamos seguir. Ainda na metodologia, agora explicitando um pouco mais o aspecto da área mínima mapeável, porque constantemente a gente observa que há uma dificuldade maior do público em geral do entendimento deste conceito. Então, nós procuramos apresentar um exemplo para isso, para fortalecer o entendimento desse aspecto. Então, a área mínima mapeável, nós podemos dizer
que são as menores dimensões legíveis no mapa, porque nós vamos pegar o mundo real e vamos colocar no mapa. Nós temos que pegar uma fazenda inteira e colocar numa folha de papel, pode ser do tamanho A0, do tamanho A1, de acordo com a área desse imóvel, mas é uma representação, é um modelo reduzido, né, em relação ao mundo real. E isso, essa área mínima mapeável, ela será consequência, ela será em função dessa escala final de apresentação que foi escolhida conforme nós comentamos anteriormente. Então, por definição, a área mínima mapeável para uma folha de papel é considerado a espessura do grafite do lápis, que se convencionou ser uma área de 0,6 centímetros por 0,6 centímetros. Nesse nosso exemplo, se nós optarmos por uma escala de 1 para 10.000, significa que essa nossa menor unidade de mapeamento de solo, porque o nível de detalhamento de solo no campo, ele é significativo. O solo, ele varia intensamente, principalmente nessas áreas nossas tropicais, nas áreas de cultivo de eucalipto, né? São solos tropicais, muitas vezes argissolos, latossolos ou neossolos, mas apresentam uma variação grande em função dos processos pedogenéticos, como dissemos anteriormente, em função do relevo, né? Em função da sua localização na paisagem. Então, todos esses aspectos vão promover a variação desses solos, tornando mais ou menos homogêneos de acordo com a condição de cada um. Então, após essa pré-análise, que consideramos de grande importância quando se deseja realizar a contratação de serviços para esses levantamentos pedológicos, então, nesse nosso exemplo, nós queremos lembrar que, numa escala de 1 para 10.000, essas dimensões de 0,6 centímetros e com 0,6 centímetros, um quadrado com essas dimensões, aplicando a escala de 1 para 10.000, eu vou ter a representação no papel de uma área no mundo real, no campo, de 60 metros por 60 metros. Então, quando eu opto pela escala de 1 para 10.000, a menor unidade de mapeamento de solo que eu posso representar nesse meu mapa é uma área de aproximadamente 3.600 metros quadrados. Conforme dissemos anteriormente, se eu optar por uma escala maior, uma escala, por exemplo, 1 para 5.000, 1 para 1.000, eu vou poder representar áreas mais detalhadas, captar melhor a variação do meu tipo de solo no campo. Com a tendência do avanço tecnológico para a agricultura de precisão, para a silvicultura de precisão, quanto melhor o meu nível de detalhamento no campo, mais eu poderei tirar benefícios dessa tecnologia, sempre buscando o aumento da produtividade, nesse caso, trabalhando os aspectos relacionados àquele fator que nós dissemos do solo. Bom, ainda sobre a metodologia, nós agora gostaríamos de comentar sobre as observações de campo para a caracterização desses solos, porque há sempre essa preocupação, porque o trabalho de campo normalmente é uma etapa significativa nos custos e há sempre a preocupação, mas há o equilíbrio, né? Entre a qualidade, a intensidade e o detalhamento da informação e os resultados que eu espero, aquilo que eu posso investir no melhoramento, no aumento da produtividade do meu cultivo. Então, sobre esse aspecto, nós salientamos que para eu caracterizar os solos da área,
que nós vamos abordar, nós vamos realizar a análise do ambiente, de um modo geral, né, o tipo da vegetação, o clima, a declividade, as variações de coloração no solo, a, a resposta da vegetação remanescente na área, as respostas sobre as áreas que já estão cultivadas, né, com eucalipto. Então, todos esses aspectos visuais vão ser considerados nessa fase inicial para fazer essa análise do ambiente, procurando sempre identificar aquelas áreas que apresentam maior homogeneidade para que possamos atribuir manejos adequados para cada unidade de mapeamento de acordo com a sua homogeneidade. Vamos utilizar e buscar os dados secundários disponíveis. Se existe imagem de sensoriamento remoto, ou imagem de satélite, ou imagem de Ivante, ou imagem de aerofotogrametria, quais são essas informações disponíveis? Eu tenho mapas de curva de nível que me ajudam a fazer essas delimitações dessas minhas unidades de solo. Qual é o histórico de usos da terra daquela área? Quanto tempo já foi desmatado? Quais foram os cultivos que foram realizados naquela área? Se houve algum acidente, se houve alguma erosão, se houve algum derramamento de produto químico, né? Eu preciso conhecer esse histórico de uso da área para que eu possa analisar os aspectos relacionados à qualidade do solo também. Apesar de que nós não vamos tratar desse detalhamento da qualidade de solo nesse trabalho, apenas o levantamento para efeito de classificação de unidade de manejo. Na sequência, então, será necessário, para essa nossa caracterização do solo, nós realizarmos análise de perfis de solo, né? Ele pode ser aberto numa trincheira, ele pode aproveitar barrancos, ele pode aproveitar beira de estrada, situações que eu consiga observar os horizontes desse solo que foram formados através dos seus processos pedogenéticos. Nesse caso, nós precisamos realizar a descrição dos horizontes diagnósticos, porque serão eles que irão definir a classificação dos nossos solos, tanto os superficiais como os subsuperficiais. E nesses perfis, nós iremos realizar análises morfológica, química e física. Além da análise do perfil e desses aspectos anteriores citados, nós também precisaremos realizar amostras extras para confirmar a abrangência daquela unidade de solo e análise de fertilidade para sugerir os aspectos de manejo relacionados à nossa cultura. Nesse caso, as profundidades dessas coletas, elas devem seguir de acordo com a distribuição desses horizontes superficiais. Ainda nos aspectos relacionados à metodologia, nós agora precisamos abordar a densidade de observações. Quantas observações, quantos pontos de amostra, quantos perfis serão necessários para que eu tenha segurança na minha delimitação das minhas unidades de mapeamento. Essa densidade de observações, ela depende da variação dos solos. Quanto mais homogêneo forem os solos, menos observações eu preciso. Quanto maior heterogeneidade apresentar os solos, maiores observações eu vou precisar. Então, isso vai depender muito de cada caso. Vai depender também do nível de levantamento que nós optamos. Se eu vou
se eu vou escolher um nível ultra detalhado, detalhado, semi-detalhado, de acordo com aquelas características que apresentamos anteriormente. E também das informações que eu tenho disponíveis, né? Se eu já tenho várias informações disponíveis, em função da experiência, em função dos comentários, em função de mapas, em função daqueles dados secundários que nós abordamos, então esses aspectos é que vão influenciar na quantidade efetiva de amostras que eu vou precisar, ou melhor, de observações para cada caso. De qualquer forma, na bibliografia Manual Técnico de Pedologia IBGE 2007, eles recomendam para o levantamento detalhado que uma observação represente de 0,25 a 5 hectares. E para o levantamento semi-detalhado, eu precisaria de uma observação para representar entre 5 e 50 hectares. Uma informação importante nesse aspecto da amostragem, né, da parte do solo, é a utilização das ferramentas do geoprocessamento e da geoestatística, que são muito importantes e contribuem de forma significativa para reduzir a densidade dessas observações, desde que essas técnicas permitem eu extrapolar informações para áreas não amostradas. Mas sempre tudo isso terá uma forte influência da decisão do técnico responsável, procurando ajustar o valor da cultura, a capacidade de investimento do produtor, o resultado esperado, enfim, todos esses aspectos que precisam ser decididos conjuntamente entre o técnico responsável e o cliente contratante. Em relação à metodologia, o próximo passo, então, a partir de todas aquelas informações anteriormente abordadas, será a elaboração dos mapas georreferenciados, utilizando as técnicas de crigagem, juntamente com o sistema de informação geográfica GIS, gerando mapas onde haverão as legendas, né, com as unidades do mapeamento de solo, de acordo com os sistemas de manejo. Porque o principal resultado que eu preciso não é só a classificação do solo, é quais são as ações de manejo que eu vou realizar nas minhas unidades de mapeamento, visando a melhoria da produtividade, mas principalmente a sustentabilidade de produção dos meus sítios florestais ao longo do tempo. Porque existem já exemplos que mostram que alguns manejos inadequados podem proporcionar a redução de produtividade de alguns sítios florestais. Bom, resumindo isso, como fizemos uma apresentação genérica, de um modo geral, muito dependendo das decisões individuais, das condições de cada caso, nós ousamos apresentar uma sugestão básica, geral, para que haja pelo menos uma noção, né, para aquelas pessoas que pretendem seguir por esse caminho, do que isso representaria. Então, sugerimos que para uma condição básica geral, numa área cultivada de até 500 hectares, nós deveríamos optar pelo nível de levantamento de 1 para 7.000, que é considerado um levantamento detalhado, onde vai me proporcionar uma área mínima mapeável de 900 metros quadrados. Isso vai ter muita importância, né, nos aspectos, principalmente de fertilidade, né, no manejo da fertilização, as doses, o acompanhamento disso, como é que a minha cultura está se comportando, está respondendo, né?
a distribuição das doses, a frequência das aplicações. Bom, imaginamos, de uma forma geral, que dentro dessas opções nós vamos ter uma densidade de informações, de observações, de uma observação para cada 5 hectares, considerando que essas observações se referem principalmente à tradagem, né? A classificação da cor do solo, a descrição dessa observação no seu lugar na paisagem e as análises físicas e químicas. De um modo geral, apesar de termos afirmado que essas profundidades, o melhor delas é ser de acordo com os horizontes diagnósticos, né, superficiais, de um modo geral, o que se utiliza para a cultura do eucalipto são essas profundidades, de 0 a 2, de 0 a 0,2 metros, quer dizer, 20 centímetros, onde há a maior importância relacionada à matéria orgânica, e de 0,2 a 0,4, e onde a parte da porosidade dos teores de argila tem uma grande importância, e de 0,4 a 0,6, principalmente relacionadas à questão da disponibilidade de água, que, em função das mudanças climáticas, em função dos resultados que nós temos acompanhado no campo aos clones, a capacidade de retenção de umidade do solo é de grande importância, considerando que o sistema radicular do eucalipto vai atingir uma profundidade maior, mas ele se concentra principalmente nessa faixa de profundidade de 0 até 0,6 metros. Bom, outro item que consideramos importante é que esses pontos de observações que são realizados com o objetivo do levantamento de solo, eles devem levar em consideração também que eles serão utilizados para o monitoramento da produtividade quando forem estimados os volumes através do inventário florestal. Então, periodicamente, algumas desses pontos, essas unidades de amostra do inventário florestal, devem também sofrer o monitoramento das condições químicas do solo para que haja um acompanhamento e um monitoramento desses aspectos químicos que, se forem relegados, podem comprometer a produtividade futura, a sustentabilidade daquele determinado sítio florestal. Bem, então era isso que nós tínhamos para trazer para vocês. Estão aqui algumas das nossas informações, a nossa empresa, Flora Nativa Florestas Limitada, meu nome, Marcelo Carvalho de Miranda, engenheiro florestal, telefone para contato, e-mail e o nosso site para que vocês possam visitar, conhecer um pouco mais o nosso trabalho, desfrutar das informações disponibilizadas para subsidiar as pessoas envolvidas nessa atividade da silvicultura e fazer comentários e entrar em contato conosco. Desta forma, então, ficamos muito agradecidos a todos e, dentro do possível, aqueles que gostaram, que acharam importante, inscrevam-se no nosso canal para que possam receber novas informações conforme formos divulgando assuntos relacionados principalmente à silvicultura do eucalipto. Deixe seu like também, seu gostei, seu joinha, como é de praxe para todas essas vídeos colocados aqui no YouTube. Muito obrigado, um abraço a todos, até a próxima.